Olá gente, bom dia. Meu nome é Alberto. Eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho do meu grupo, ainda que virtualmente, sobre globalização. E o texto base que eu vou usar para fazer essa apresentação é do economista Joseph Stiglitz. É um livro chamado Globalização, Como Dar Certo. É um livro que tem mais ou menos essa cara, provavelmente vocês vão conseguir ver aí no slide. É um livro verde, muito bom. E nesse livro o Joseph Stiglitz fala sobre a globalização, o que deu errado e como dar certo. E é sobre isso que eu vou me focar aqui hoje. Bom, para falar um pouquinho sobre quem é o Joseph Stiglitz para vocês, ele, como eu já falei, é um economista. Ele nasceu aqui nos Estados Unidos. Ele foi economista-chefe do Banco Mundial. Ele foi também presidente do Conselho de Assessores do presidente Bill Clinton. Foi prêmio Nobel em Economia. Ele é uma pessoa extremamente influente no que diz respeito a assuntos de economia no mundo inteiro. O currículo dele tem mais ou menos 69 páginas, então eu poderia passar aqui meia hora só falando das coisas que ele já fez, sobre as coisas que ele já escreveu, os lugares onde ele ensinou, onde ele ensina. Atualmente ele é professor em Columbia University, em Nova York, já tendo passado por Princeton e muitas outras. Bom, o Joseph Stiglitz, como eu já falei, ele fala sobre a globalização, mas ele foca sobre o aspecto econômico da globalização. Ele acredita assim que ele tem uma visão muito mainstream da globalização com relação a ser o aumento do fluxo de ideias, de pessoas, de capitais, a interligação dos mesmos, mas ele acredita que a globalização econômica, ou o aspecto econômico da globalização, tem o maior poder e dite as regras para a globalização como um todo. Ele fala que ele acompanha os debates da globalização desde a década de 90, início da década de 90, então pelo menos aí há uns 25 anos. E muito do que ele fala com relação à globalização, nós entendemos como neoliberalização. Então, ele fala que em 1990, no início dos anos 90, havia um debate que era basicamente pró-globalização. O mundo entendia que a globalização seria benéfico para países industrializados, seria benéfico para países periféricos, todos sairiam ganhando com essa globalização. Bem, 20 anos se passaram e o debate que se tem hoje é como a globalização ajudou a destruir economias, como a globalização aumentou a desigualdade. E o trabalho do Joseph Stiglitz é enfocar o porquê desses pontos negativos terem ocorrido e o que é preciso fazer para que essa globalização dê certo. Bom, em primeiro lugar, acho que vale a pena a gente examinar por que a globalização deu errado. Na verdade, a maior parte do livro, a maior parte do trabalho dele é examinando o porquê da globalização ter dado errado. E como ele foi economista-chefe do Banco Mundial e sendo parte de todo o consenso de Washington, com todas as políticas neoliberalizadoras que, como ele mesmo diz, destruíram a América Latina, ele fala com a autoridade de alguém que esteve presente, que alguém que ajudou a formular essas políticas, que entende muito bem todas essas políticas. Bom, ele começa dizendo que a globalização ela deu errado porque não só os países centrais, os países industrializados, os países ricos ganharam mais e os países pobres ganharam menos, mesmo porque isso já era algo esperado. Esperava-se de fato que os países ricos ganhassem mais e os pobres ganhassem menos. Mas o que aconteceu foi que aqueles que estavam em condições mais baixas, antes dessa integração econômica, antes da liberalização do comércio, 20 anos depois, eles estão em condições piores. Ele cita vários exemplos com relação a isso. Por exemplo, no México, produtores de milho
eram a camada mais pobre da sociedade, da população. Depois de acordos de liberalização como o NAFTA, por exemplo, os produtores de milho no México estão numa situação mais degradada do que eles estavam antes dos acordos do NAFTA, por exemplo. O ponto número 2, provavelmente vocês também estão vendo aí no slide, é que essa globalização ela ocorreu de forma assimétrica e desigual. As políticas que o FMI, que o Banco Mundial prescreveram para os países subdesenvolvidos, para os países em desenvolvimento, foram políticas que não foram acatadas por países em desenvolvimento. Perdão, por países ricos já. Por exemplo, a liberalização da economia, a abertura comercial. Pedia-se que os países em desenvolvimento abrissem seus mercados, enquanto países na União Europeia, nos Estados Unidos, no Japão, mantinham determinados setores ainda fechados. As políticas neoliberais do FMI, do Banco Mundial, elas pediam que os agricultores, que na verdade que os governos retirassem todos os subsídios agrícolas, mas Estados Unidos, Europa, Japão continuaram com os subsídios agrícolas. Então, todas essas políticas dessa globalização, dessa neoliberalização econômica, aconteceram de forma extremamente assimétrica e desigual. O ponto número 3, como provavelmente vocês também estão vendo aí no slide, é que essa globalização, como nós entendemos, principalmente a partir da década de 90 para cá, ela prometeu estabilidade, mas causou muito mais instabilidade. Se a gente for, principalmente, olhar a quantidade de crises financeiras que nós tivemos desde então. Número 4, mais uma razão que o Joseph Stiglitz usa para explicar o porquê da globalização não ter dado certo, é que a facilitação do comércio não aconteceu porque as barreiras tarifárias foram reduzidas ou foram eliminadas. Ele fala que é impossível você fazer comércio se um país, principalmente um país pobre, não tem como escoar a produção, se não tem estrada, se não tem porto. Então, essa questão de eliminar tarifas através da Organização Mundial do Comércio, todas essas medidas, elas não foram suficientes, elas não foram eficazes na promoção de maior comércio que se traduziu por melhoria na qualidade de vida das populações dos países em desenvolvimento. O ponto número 5 foi que essa globalização, justamente por ela ter sido tomada, por ela ter sido guiada por um aspecto econômico, ela não respeitou alguns valores concernentes, por exemplo, ao meio ambiente, concernentes, por exemplo, à preservação de espécies, preservação de matas, de florestas, e tampouco com relação à preservação da vida. A rodada Uruguai de liberalização comercial, ela é muito elucidativa disso, porque o regime estabelecido pelas TRIPS de propriedade intelectual permitiu que muitas pessoas no mundo morressem com AIDS, por exemplo, quando essas pessoas poderiam ter sido tratadas a um custo anual de menos de $300. Isso diz respeito a não só as patentes, mas diz respeito também à inovação como um todo. Não que Joseph Stiglitz seja contra as patentes, mas ele é a favor de uma relativização do processo de patente, porque, por um lado, sim, você precisa dar incentivos à inovação, à criação, mas, por outro lado, até que ponto você vai super incentivar essa produção e manter monopólios quando existem pessoas, milhares, centenas de milhares, milhões até, de pessoas que precisam de determinado medicamento, os quais nós já temos, nós já sabemos como produzir, mas que não temos dinheiro para comprar e, sim, você dizima vidas assim. Então existe essa questão dos valores, a globalização com esse viés econômico, colocar de lado os valores, e um dos valores ser a vida humana.
Número 6, ele fala que a globalização econômica ela teve um peso muito maior do que a globalização política, porque a partir do momento que o mundo está mais interligado, ele se torna mais interdependente. Mas essa interdependência deveria gerar um peso político em que todos votam da mesma forma. As instituições elas devem ser transparentes, as instituições elas devem ser simétricas. Não é o que acontece. O Joseph Stiglitz fala que existe, na verdade, um déficit democrático, como vocês podem ver no próximo slide. Esse déficit democrático se traduz pelo fato de instituições que tomam decisões para o âmbito global são coordenadas por pessoas, por cidadãos, que traduzem muito mais o interesse de grandes corporações do que os interesses da população local. O Joseph Stiglitz fala que se nós pudéssemos votar no Brasil, nos Estados Unidos, no continente africano, na Ásia, nós seguramente não iríamos escolher que pessoas morram com AIDS, pessoas morram com doenças que podem ser facilmente combatidas. Mas essas decisões elas refletem muito mais os interesses de grandes corporações do que das populações. A mesma coisa acontece com os subsídios agrícolas. Ele fala que 4 bilhões de dólares todos os anos são distribuídos entre 25 mil pessoas apenas. Enquanto existem milhares e milhares de produtores locais, que são muito mais do que 25 mil, que não têm esse benefício. Então, graças ao lobbying de grandes produtores, de grandes empresas, decisões de escala global são tomadas e afetam populações inteiras de forma negativa, enquanto beneficiam um grupo muito menor, positivamente, é claro. Então ele fala que existe um déficit democrático. Esses são vários exemplos que ele utiliza para falar sobre por que a globalização deu errado. Alguns desses exemplos, e até um bem conhecido, é o caso dos subsídios agrícolas e também pecuários na Europa. O valor médio que se gasta em cada vaca na Europa é de aproximadamente 2 dólares por dia. Enquanto os padrões de pobreza estabelecidos é que você, para ser pobre, precisa ganhar menos de que 2 dólares por dia. Então, o Joseph Stiglitz fala que é melhor ser uma vaca na Europa do que ser parte dos 40% da população mundial que vive com menos de 2%, que vive com menos de 2 dólares por dia. Então, são vários dos exemplos utilizados para o Joseph Stiglitz mostrar como que essa globalização se deu de forma desigual, assimétrica, como ela acentuou a desigualdade de renda, muito mais do que ajudou a construir um mundo melhor. Muito embora ele foque sobre como a globalização deu errado, ele dá exemplos de como a globalização deu certo também. O caso chinês é um exemplo de como essa globalização deu certo. E ele fala que ela deu certo porque a China, bem como a Índia, eles souberam como utilizar a globalização a seu favor. Eles aproveitaram os aspectos bons e recusaram aspectos maus. Por exemplo, eles se fecharam, eles não aceitaram que capital especulativo de curto prazo entrasse na sua economia, na China, por exemplo. Mas, pelo outro lado, eles aceitaram investimento estrangeiro direto. Então, eles foram moldando a forma como eles iam encarar a globalização, e o resultado é que a China cresceu 9,5% em média durante os últimos 30 anos. Isso não apaga o fato de que existem pessoas ainda na China na pobreza, existem pessoas fazendo trabalho semi-escravo na China ainda, sendo que quando você olha para 400 milhões de pessoas que saíram da pobreza para uma classe média, ainda que classe média baixa, é equivalente a 2 Brasis. Isso não pode ser negado, isso não pode ser desconsiderado. A mesma coisa acontece com a Índia. Por outro lado, se você quiser ver um exemplo de como essas políticas neoliberais, ou como ele fala, da globalização, foram maléficas, é só olhar para a América Latina. O caso da Argentina é um bem emblemático disso. A Argentina seguiu o consenso de Washington. Por um tempo, a preocupação foi seguir todas as políticas, as condicionalidades,
mas a Argentina viveu uma grave crise, na verdade vive até hoje. E ela grandemente foi responsável, foi causada porque o setor de previdência social foi completamente privatizado. E a parte mais interessante da privatização do setor de previdência social na Argentina é que, embora essa tenha sido uma medida imposta através dos Estados Unidos, os Estados Unidos recusaram a privatização do serviço social, da seguridade social, dentro do próprio país. Então, não só a globalização se deu de forma assimétrica, como ela se deu de forma contraditória. Os Estados Unidos, que vão formular essas políticas para o resto do mundo, não aceitam tais políticas dentro de si mesmo. É óbvio que elas não podem ser boas. De qualquer forma, o Joseph Stiglitz continua falando e ele fala como que a globalização pode ser usada para dar certo, como que ela pode ser usada enquanto uma ferramenta para dar certo. E é o último slide que nós temos aí, vocês provavelmente vão ver na tela. Algumas das medidas que ele apresenta para a globalização dar certo. A primeira delas é uma mudança de mentalidade. Precisa se mudar a mentalidade. É quase uma utopia falar isso, mas a mentalidade de ganhos extremos, de produção, aumentar a produção, usar sempre o PIB enquanto indicador econômico. O PIB pode estar indo muito bem e a população muito mal. No caso da China, talvez, para alguns. No caso do Brasil também pode ser usado para exemplo disso. Usar outros fatores para medir esse crescimento. O crescimento precisa ser traduzido não só pelo crescimento dos números, pelo crescimento do produto, mas também pelo crescimento da renda individual, da renda per capita. Ele fala acerca de reformas concretas no comércio, com relação ao fim dos subsídios, com relação à relativização das propriedades intelectuais, achar um ponto em comum, que é algo difícil, mas assim, o debate precisa ocorrer. Precisa se entender que você não pode simplesmente colocar super prêmios para a propriedade intelectual, se isso vai significar que muitas pessoas vão perder suas vidas. Perdão da dívida para países mais pobres. Fala-se também sobre o fim das condicionalidades do FMI, onde os países credores têm muito mais vantagem do que os países devedores. Ele fala também da criação de um imposto sobre emissão de carbono, sobre a utilização de combustíveis fósseis, para incentivar a utilização e a pesquisa sobre combustíveis renováveis, sobre formas de energias limpas, energias renováveis. Ele também fala com relação ao fim da corrupção. Muitas dessas medidas, como eu falei antes, elas refletem o interesse de algumas pessoas, de alguns grupos especificamente, que sim se beneficiam unicamente em termos financeiros. Então, o fim do sigilo bancário seria um aliado para acabar com todo tipo de corrupção que envolve essas políticas favorecidas que afetam a população geral do mundo inteiro, a população do mundo inteiro. Criação de uma moeda internacional de reserva é outro ponto. E, por último, a democratização, a transparência das instituições internacionais como um todo. O Joseph Stiglitz ele é considerado por alguns como utópico, porque as medidas que ele prescreve. Então é isso. Essa foi a visão do Joseph Stiglitz. Espero que tenha sido compreensível para vocês. E até a próxima.